com vizinhas aqui a Ibiporã, se consultar com o senhor, fazer tratamento de hipertensão, fazer tratamento do coração. A hipertensão arterial, ela se tornou uma coisa muito séria, né? Antigamente, quem tomava remédio de pressão era só lá as pessoas na terceira idade. Hoje não, hoje já tem muito jovem tomando remédio de pressão. Então, vamos começar falando o que é a hipertensão arterial. Bom, Kitty, a hipertensão, na verdade, é uma vilã, né? É uma assassina silenciosa, né? Porque ela não dá sintomas, né? O que é a hipertensão arterial, né? A famosa pressão alta. É uma doença crônica, tá? Que é determinada por uma pressão elevada dentro das artérias, tá? E isso leva a um trabalho excessivo do coração para bombear esse sangue através das artérias, né? E isso é refletido através do exame, né? Que você mede através de um aparelho, que você consegue determinar a pressão máxima e a mínima, chamada pressão sistólica e pressão diastólica, né? Por que tem duas pressões? Tem gente que não entende, né? Mas por que 12 por 8, 14 por 8? Porque o coração, ele pulsa, ele bombeia. Quando o coração bombeia, ele joga o sangue com força na artéria. Aquele sangue aumenta a pressão. Você mede a pressão, deu tanto, né? A hora que o sangue passa, relaxa e volta numa pressão menor. Então, por isso que é 12 por 8, porque ele é pulsátil, ele pulsa. Se ele mandasse uma pressão contínua, ia ter uma pressão só, né? Se você pegar uma pressão, por exemplo, uma pressão na mangueira, medir uma mangueira e for medir a pressão dentro de uma mangueira de líquido, por exemplo, a mangueira do jardim, e colocar uma maneira de você medir a pressão lá dentro, você vai ter uma pressão só. Medir a pressão dentro de uma bola de futebol, se for medir lá dentro, é uma pressão só, porque é uma pressão única, né? Então, mais ou menos, a gente consegue entender assim, por que existem essas duas pressões, né? Agora, qual das duas é a mais perigosa? Porque tem gente que fala, a minha alta está muito alta, a minha baixa está muito alta. Existe muito esse trocadilho, né, no nosso dia a dia. Então, as pessoas falam, não, a minha baixa estava muito alta. Então, vamos explicar a diferença dessas duas. Na verdade, as duas são importantes, né? Mas, na verdade, a pressão, como eu acabei de falar, ela é ocasionada por a pressão dentro das artérias, não é ocasionada pelo coração. Porque muita gente acha que é o coração que está fazendo a pressão ficar alta. O coração não tem nada a ver com a pressão, na verdade, né? A pressão sistólica, que é a pressão máxima, ela é ocasionada quando o coração impulsiona o sangue, tá? E essa pressão máxima é mais comum em pessoas de idade. Então, tem pessoas aí que vêm com 18 por 7, 18, 20 por 8. É a pressão máxima sistólica que está alta, porque a pessoa de idade, as artérias acabam ficando mais rígidas, mais calcificadas, mais endurecidas, e faz com que essa pressão máxima fique mais elevada. A pressão mínima já é ocasionada pela contração das artérias, tá? E essa pressão mínima é a mais importante, é a que mais sobe, geralmente na idade mais precoce. Então, quando você começa a ter hipertensão, geralmente você começa a subir a mínima. É 14 por 10, é 14 por 11, 15 por 11. É a mínima que começa a sofrer essa contração das artérias, né? Fazendo com que suba a pressão. Agora, crianças têm pressão alta, doutor? Tem pressão alta também. A gente tem que entender o seguinte, olha, 95% da hipertensão, ela é genética. Ela é herdada familiarmente. Seu pai, sua mãe. Quando você tem o pai hipertenso, você tem 50% de chance de ter hipertensão. E quando você tem os dois hipertensos, é quase 100%. Então, o que acontece? 95% das causas de hipertensão é genética. E ela começa lá pelos 40, 45 anos, é a idade que ela começa. Se você pegar algum paciente menos de 30 anos com hipertensão arterial, você já tem que pensar numa causa secundária. E causas secundárias, quais são elas, tá? São causas renais, quando você tem uma nefrite, um problema grave no seu rim, você nasce com um problema, né, no rim, você começa a inchar, você já começa a ter problema de nefrite, tá? Você pode ter um problema nas glândulas, tá? Uma glândula chamada suprarrenal, ela pode ocasionar uma doença chamada doença de Cushing. A pessoa fica gorda, inchada, cheia de estria, assim, e é muito corticóide no sangue, e isso aí faz a pressão subir. Você tem que tirar essa glândula, já tem um tumorzinho que provoca essa alteração na glândula, tá? O problema da glândula tireoide também pode ocasionar hipertensão, o hipertireoidismo, né? O hipotireoidismo, os dois podem ocasionar aumento da pressão, tá? E um outro tipo de tumor, também chamado feocromocitoma, que é 5% dos casos, também é mais raro, tá? Então, 5% só dos casos são causados por hipertensão secundária, que você tem uma causa e se você localizar a causa, você tira a causa, a pessoa cura. Só que são poucos casos e geralmente acomete realmente menores de 30 anos.
Agora, a gente está falando numa idade média aí, você falou 30 anos, né? Vamos falar aí das pessoas obesas, né? Pessoas que já vêm com obesidade da infância, atravessa a adolescência e começa a sentir uma diferença aí, vai fazer um exame para alguma coisa e começa a ver que existe uma pressão alta nessa pessoa. Na verdade, existem vários fatores de risco para você ter hipertensão arterial, né? Que se você tiver um desses fatores, você pode fazer com que essa pressão alta apareça antes. Normalmente, como eu falei, aparece em torno dos 40, 45 anos, começa a aparecer antes. Por quê? Porque algum fator ajudou essa pressão a aparecer antes. Um deles é a obesidade. Se você tiver um excesso de peso, isso faz com que você fique hipertenso, às vezes, bem mais rápido, né? Existem vários outros fatores de risco, né? Os três principais, Kit, o cigarro, o tabaco, tá? O excesso de sal, tá? E a obesidade. Esses três fatores de riscos são os mais importantes. Mas tem o estresse físico, excesso de bebida alcoólica, tá? A herança familiar, como eu falei, tá? E todos esses são fatores de risco. A obesidade é um fator assim muito comum. Às vezes, quando você corrige a obesidade, você acaba fazendo com que esses níveis voltem ao normal, tá? A gente vê isso muitas vezes, pessoa jovem, obeso, com pressão bem elevada, faz cirurgia de redução do estômago, acaba a pressão, joga fora até o remédio, tá? Essa não é herança familiar, essa era uma hipertensão secundária à obesidade. Então, você vê que a obesidade é um fator, né, muito incisivo na hipertensão. Agora, o doutor Edmundo, pessoas magras têm pressão alta? Sim, a pressão alta, como eu falei, a de herança familiar, ela comete qualquer um, seja magro ou seja obeso, né? Não tem, aí pode acometer, sim. E quando uma mãe descobre lá no seu filho, né, digamos que um filho de 10 anos está com obesidade e está com a pressão meio alterada, né? O que o cardiologista vai fazer com essa criança? Bom, aí, se ela está obesa, e isso é o fator mais importante que está ocasionando a hipertensão, são fatores chamados dietéticos e ambientais. Você tem que corrigir a nutrição dessa criança, né? Pedir para ela ir no nutricionista, emagrecer, né? Para tentar corrigir, reduzir o nível de sal e fazer muita atividade física. São as três coisas que você pode fazer ainda antes de lançar mão de medicamento, né? Reduzir peso, a dieta, reduzir a quantidade de sal na alimentação e bastante exercício físico. Bom, a gente vai para o intervalinho comercial, voltamos já. Já a gente vai falar um pouquinho sobre o tabagismo, já que a gente tocou no assunto, né? Vamos falar do tabagismo aí, pessoas que fumam e que acabam tendo a pressão alterada. Pressão alta. Pode até subir em certos momentos, você fumar muito, tomar muito café, porque o tabaco, a nicotina, como a cafeína, é um estimulante. Então, você pode momentaneamente alterar, mas você não vai ficar hipertenso porque você fuma. Tá? Não vai. Agora, o cigarro, junto, como eu falei, com o colesterol e junto com a pressão alta, né? Pressão alta, o cigarro e o colesterol são os três principais fatores para provocar doenças cardiovasculares, que a gente sabe que o mais importante é o infarto do miocárdio e o AVC, né? Então, na verdade, a própria hipertensão, tá? Ela pode ocasionar várias complicações em vários órgãos nobres nossos, né? O coração, o cérebro, o rim e os olhos, né? No coração, ela pode ocasionar infarto, porque é um dos fatores, como eu falei, que pode ajudar junto com o colesterol e o cigarro a produzir aquelas plaquinhas de gordura, entupir, provocar infarto. Pode fazer com que o coração fique inicialmente musculoso e depois ele pode se dilatar e no final levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Isso no lado do coração, né? No rim, a pressão alta por muito tempo ocasiona uma alteração no rim, né? Ele acaba entrando em falência e acaba causando insuficiência renal. É uma das causas muito grandes, né? Daqueles pacientinhos que estão lá fazendo hemodiálise, né? A causa, uma delas é a hipertensão arterial e outra, uma boa parte são diabéticos, né? Terceiro, ele pode ocasionar AVC, né? Ele pode ocasionar rompimento de artérias no cérebro, com a pressão muito alta, causar um AVC hemorrágico. É uma das causas, junto com o infarto. Na verdade, as duas causas, infarto e AVC, é a causa maior de morte das pessoas. Causa maior de morte das pessoas. Tá certo? Doutor, vamos voltar lá antigamente, que antigamente a gente não falava AVC, a gente falava, ela morreu com um derrame, ele morreu, teve um derrame. O derrame
é o AVC. A gente falei AVC aqui, na verdade, assim, o AVC tem dois tipos de AVC. Tem o AVC isquêmico, tá? E o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é aquele que quando entope, né? Quando tem uma plaquinha de gordura que causa uma obstrução. Esses AVCs, chama de isquêmico ou isquemia cerebral, geralmente são quadros de derrame mais leves, né? Às vezes paralisa um lado, paralisa a boca, né? Fica sem falar e às vezes acaba até melhorando com o tempo. Agora, o AVC hemorrágico é ocasionado por um rompimento de uma artéria, seja por um nível de pressão muito elevado, né? Que a pressão a artéria acabou não suportando aquela pressão muito alta e rompeu, ou outros casos menos frequentes são os aneurismas, quando você nasce com um aneurisma cerebral e pode romper, né? E a própria pressão pode ser o fator desencadeante desse rompimento, né? Então são esses dois tipos de AVC, de derrames. Então, esse hemorrágico seria o derrame? Não, os dois são derrames, só que o primeiro derrame, como eu falei, o AVC isquêmico é um derrame, só que não é um rompimento de uma artéria. E tem o derrame hemorrágico, o AVC hemorrágico, os dois são derrames. Bom, a gente tem um fator genético, étnico, né, de algumas raças que são mais propensas, né, raças humanas mesmo, são mais propensas a terem também, a desenvolver a hipertensão arterial, doutor? Tanto idade como sexo e raça tem uma certa preferência. A raça, geralmente a pressão ela é mais comum na raça negra, tá? E ela é um pouco mais grave na raça negra, tá? Até para a gente controlar um paciente hipertenso negro é um pouquinho mais complicado, tá? A raça negra, então, de idade, como eu falei, a partir dos 40, 45 anos. O sexo, geralmente, o sexo masculino é um pouquinho mais afetado que o feminino, tá? Agora, doutor, tem gente que gosta muito de comida salgada. E isso aí, nossa, tem famílias que comem muito sal. É comum comer sal e todo mundo... Isso está muito errado, né? Isso está muito errado, né? Inclusive, o Brasil agora está tomando medidas para reduzir a quantidade de sal nos alimentos, né? O sal é um vilão da hipertensão arterial, né? Quanto mais sal, mais líquido você retém no seu organismo e mais líquido fica dentro das artérias. Isso ajuda a aumentar a pressão arterial. Por isso que uma das recomendações é você reduzir o sal. Quando você reduz o sal, você tem menos sede, você retém menos líquido nos seus vasos, né? Você urina mais e isso colabora para controlar a sua pressão. Os índios, por exemplo, que não comem sal, o índice de hipertensão em índios é muito baixo, praticamente quase não tem hipertensão em índio. Índio não come sal, é o sal só que está na própria fruta, no próprio alimento, na natureza. E índio quase não tem hipertensão. Agora, nossos índios aí que estão tendo contato com a civilização, estão comendo esses alimentos mais industrializados e começaram a ter pressão alta, mas era uma doença que não existia em índio. Olha que interessante. Agora, doutor, os índios estão livres, né, da pressão porque não fazem parte desse mundo atual de fast foods e tal. As comidas mais carregadas em sódio, que são, assim, letais para quem tem hipertensão. São os alimentos, os industrializados. São esses que têm chamado de gorduras trans, que também são carregados de sal. São os biscoitos, as bolachas, os lanches, esses lanches de fast foods aí, né? Sal, estão carregados. O próprio refrigerante tem sódio, né? O próprio refrigerante tem sódio. Várias bebidas têm sódio. Então, tem que haver um controle, né? Porque isso aí é uma maneira de você estar ingerindo mais sódio sem perceber. Dizem que os sucos em pós, os caldos, aqueles tabletes para temperar a comida, depois você me corrige se eu estiver errada, os sucos em pós, os tabletes, os embutidos também diz que são assim muito maus, muito ruim para quem tem hipertensão, enfim. Você falou industrializados, né? Eu estou lembrando alguns pontos aqui, né? E churrasco, doutor. Churrasquinho no final de semana, né? É famoso, né? Final de semana você vai lá, come o churrasquinho, a linguicinha e tal. Segunda-feira você vem no médico, você está com a pressão alta, está com dor na nuca, aí a minha pressão subiu. É bastante comum, né? E como é que faz para evitar totalmente zerar a vida da pessoa com esse tipo de alimento para quem é hipertenso? Ou existe assim, não, pode comer no final de semana, uma liberadinha? Na verdade você tem que moderar. O que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é você ingerir, principalmente nos hipertensos, ingerir 5 gramas de sal por dia, que corresponderia a quê? Tá?
2 gramas já vem nos alimentos já natural, né? Não tem como você tirar, é intrínseco do alimento, 2 gramas. 3 gramas seriam 3 colherinhas de chá rasa. Então, é isso que você poderia comer por dia. 3 colherinhas de chá rasa no arroz, no feijão ali, está distribuído na sua alimentação. 5 gramas de sal por dia, para você reduzir. Porque normalmente você come 10, 15 gramas por dia, você come muito mais, né? Dizem que o brasileiro é recordista nisso. Recordista nisso aí, muito. E já começa com criança, né? Comendo chips, né? Comendo bolacha e tal. Isso aí tem muito sal, né? Tem que corrigir, doutor. Isso aí, a alimentação, eu acho que é primordial, né? Para quem é hipertenso. O sal, né? Ali é carboidrato puro. Então, a criança já começa comendo sal, né? Já é uma coisa errada. E carboidrato. Além de ter muito sal, já vai engordando, vai ficando obesa. Então, é uma criança que cresce já obesa, com muito sal, já propensa já à hipertensão, né? Fora a hipertensão, a obesidade também é um fator de risco para outras doenças, né? Diabetes, por exemplo, né? Tem um colesterol elevado, triglicéridos, e aí vai, né? Bom, então eu queria que o senhor deixasse uma recomendação para quem é hipertenso, uma recomendação assim, no geral. O que a pessoa deve fazer para manter a saúde bacana? Bom, eu não toquei nesse assunto. Ó, veja só, ano passado, a estimativa de hipertensos no Brasil foi 30 milhões. Você veja. Então, aí a hipertensão, como eu falei, está ligada às doenças que mais matam. O AVC, o derrame e o infarto. É a primeira causa de morte no mundo, AVC e derrame. Depois vem acidentes, vem câncer, mas você vê, é o principal. Então, é uma doença, é uma assassina, a hipertensão arterial. E às vezes a gente não se toca com isso. Então, gente, né? Tomar cuidado, é recomendável medir a pressão pelo menos uma vez por mês, dar uma conferida, porque ela não dá sintoma, a maioria das vezes a pressão não tem sintoma nenhum, né? Você descobre às vezes assim numa medida, né, ocasional, então se controlar nesse sentido, fazer medidas, tá? Manter o sal controladinho, o peso controlado e fazer muita atividade física. Eu acho que isso é importante. Atividade física, assim, não pode faltar. Não pode faltar. Hoje a atividade física é bom para evitar tudo. Evitar hipertensão arterial, emagrecer, evitar doença cardíaca, infarto, né? Tudo. Eu acho que todo mundo tem que se exercitar e para sempre, né? Quem sabe, sabe, né, gente? Tá aí, então. Conversei com o doutor Edmundo, cardiologista. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima.